Hoje o país que a gente vai falar é Suomi, ou Finlândia. É um país nórdico. Pode passar. Opa, volta. Opa, desculpa. Ele é um país nórdico muito bom, muito desenvolvido, mas ele é um país que, não sei se todo mundo conseguiu entender, é um país que tem sauna, Nokia e heavy metal. Ele é o berço do heavy metal. Isso, quando eu cheguei lá, eu meio que descobri e me lembrei. Então isso daí tem um critério muito importante por que eu fui parar lá. Então, como vocês sabem, ele é o berço do heavy metal. Então é complicado ali a questão. Só que Deus faz, e ao mesmo tempo que é o berço do heavy metal, Deus usa o heavy metal para pregar o evangelho. Glória e Poder. Isso é um CD de uma banda escandinava, Metal Praise. Aqui a gente tem os cravos, passa mais um, e tem metal cristão finlandês, ou seja, eles usam também o heavy metal para evangelizar. Então assim, Deus é Deus, né, gente? É muito legal isso. Bom, a Finlândia está situada no norte ali da Europa, é um país escandinavo, como eu já falei. Pode passar. Ela é situada próximo da Noruega ao norte, ok? Próximo ali da Suécia, Moscou também, Estônia, pode passar. Então é bem interessante, eu consegui visitar a Estônia, fiz uma travessia ali de 2 horas. A Estônia também tem essa característica russa, então a igreja ortodoxa é muito forte ali. E assim, gente, é um país muito frio, é um país que tem tudo, mas não tem nada. E a gente vai ver isso daí mais pra frente. A bandeira dele é a chamada... Pode passar mais uma. Siniristilipu. O que quer dizer isso? É a cruz azul no céu branco. Literalmente a tradução é essa. É bem interessante. Ela tem o significado do azul basicamente pelos rios e pelo mar Báltico. E o branco é o céu dela. E ela foi definida em 1918, ela se tornou oficial. É interessante que tem 2 diferenças entre a bandeira civil e a bandeira do Estado, que a única coisa que vai diferir é o brasão, que é um leão armado, que eu vou explicar logo em seguida. É interessante que nesses países europeus a gente tem muito essa coisa de forte, né, de brasão militar, da própria parte da religiosidade, isso é muito arraigado isso dentro deles. O brasão deles é bem interessante, é um leão com 2 espadas, e o legal é esse braço blindado aqui que ele tem, que é para mostrar a mão forte do Estado. Então é bem interessante isso. E é legal que ele foi criado em 1580, o Brasil era um neném ainda, pode passar mais um. E só que ele só se tornou oficial em 1978. Então é interessante que houve todo um período que a gente vai passar agora de história até ele realmente ser oficial. Esse brasão é muito utilizado também na questão naval deles, que é muito forte também. Eles basicamente são um povo datado de 8.500 a.C. Basicamente é um povo que veio ali da Sibéria, junto com a Noruega. Aqui a gente tem uma parte da Suécia também, que a gente vê logo em seguida, que é o domínio sueco que eles chamam. Foi do século XII ao século XIX. Então eles têm muito essa influência. É interessante que eles falam mais de 3 línguas, isso é a coisa básica da educação deles. Ou seja, um básico é no mínimo 3 línguas. Equiparado com o Brasil, que infelizmente é um pouco precário. E a gente tem mais logo em seguida a questão da guerra, a guerra finlandesa que eles chamam, né? Que englobou Suécia, a Rússia e a própria Finlândia, que na ocasião a Finlândia pertencia à Suécia. E aqui a gente tem a parte da União Soviética, que teve uma época que a Finlândia, essa parte em vermelho aqui, pertencia à União Soviética. E com o tratado YYA acabou desvencilhando, mas querendo ou não, gente, é impressionante. Tem uma forte pressão russa dentro do país. Tanto que a gente consegue ver pessoas mais velhas, assim, a partir dos seus 60 anos de idade, que elas praticamente não falam inglês. Apesar de ser um país muito desenvolvido, elas não falam. E se falam é muito ruim. Então é interessante essa característica, ficou ainda resquício da Guerra Fria. Que coisa. É bem interessante. Demografia capital tem em torno de 600 mil habitantes. A capital é Helsinki, mais ao sul, bem próximo aqui da Estônia. Próximo. Tem uma área de 338 mil quilômetros quadrados. É relativamente grande, mas não tão grande como, por exemplo, o Brasil e a própria Rússia.
Interessante que água é só 9,4%, ou seja, o país inteiro é só isso daqui que ele é envolto de água, então é bem pouco, apesar da água da Finlândia ser uma das mais puras do mundo. Como a gente sabe, muitos países da Europa a gente pode tomar água direto da torneira, e lá parece que a água é quase invisível, então é extremamente perfeito o estado da água na Finlândia, apesar de ser tão pouco. A expectativa de vida é muito alta, isso é dado em 2012, quase 81 anos de idade, tanto para homem como para mulher, então é muito alto mesmo. Interessante que a alimentação deles gira muito em torno de coisas saudáveis, cereais, frutas, enfim, é bem interessante isso. Próximo. Que a gente tem, o país é dividido em 19 regiões ou estados, como a gente tem aqui no Brasil. Mais ao norte a gente tem a Lapônia, a terra do Papai Noel. Então é legal que a gente consegue ver que realmente tem uma condensação muito maior do meio do país para baixo, para o sul. São quase 5 milhões e 500 mil habitantes, densidade de 15 habitantes por quilômetro quadrado. É interessante que 15 habitantes é muito pouco. Ele é o terceiro país menos povoado da Europa. Ele fica atrás somente da Noruega e Islândia. Então é pouca gente mesmo para muito. E o DH é muito elevado, quase 0,88. Que a gente tem uma comparação de Suécia e Noruega em quantidade, então ele ainda tem mais população maior do que a Noruega, mas mesmo assim ainda está entre os três ali, que é menos densamente povoado, ou seja, poucas pessoas por quilômetro quadrado. É interessante falar que a população estrangeira só representa 2,5%. Quando eu falo estrangeiro, não é chinês, brasileiro, são pessoas do norte ali, ou seja, Rússia, Estônia, Suécia, então para eles isso são os estrangeiros. Geografia é muito bonita, a geografia do país. Eu fui num período que estava de inverno, mas ela é muito bonita. Ela tem o quarto maior lago da Europa, com quase 4.500 km². Aqui é o ponto mais alto que eles têm, é o Height. É uma divisa, aí você lembra no mapa, como faz vínculo com a Noruega no norte, então ele fica bem nessa divisa entre Noruega e Finlândia. Esse Saimaa, que é o maior lago que eles têm, é o quinto maior, não quarto, desculpa, quase 4.500. Predominantemente geografia plana, floresta taiga. Pode passar mais um. O clima dele, o solo deles não é nada cultivável, questão de clima mesmo, frio. E aqui a gente tem algo bem interessante que a gente tanto fala, né? O sol da meia-noite. Lá eles têm isso. Então é bem bacana. Infelizmente eu não tive como ir no período, mas assim, o sol da meia-noite, ou seja, são 73 dias no verão que o sol não se põe. Então é o tempo inteiro com sol praticamente. E tem a noite clara que eles chamam, que também é um período que fica 51 dias de inverno, onde o sol não aparece, o sol fica assim. Então é bem interessante. Isso a gente sabe que influencia diretamente na questão da felicidade das pessoas, porque não tem sol. Os índices de suicídio são altíssimos no país, principalmente de nós jovens. Então é muito interessante. À medida que você caminha para o norte, você consegue ver isso com algo mais concreto, principalmente para a aurora boreal que a gente vai ver logo em seguida. A temperatura lá gira em torno de menos 30 no inverno, a mais 20 no verão. Eu cheguei a pegar menos 20 lá no passeio que eu cheguei a fazer. É muito frio, a gente não está acostumado. É muito frio, mas é interessante a gente ver que cada local tem uma especificidade, tem uma característica e Deus age em cada um. É bem interessante isso. A população é basicamente composta pelos lapões, ou seja, o povo do norte, da Lapônia. Mais um. Os Kevins, eles são um povo originário da Noruega. Então a gente vê que o frio prevalece mesmo. E os finlandeses índios, que já é uma mistura ali do pessoal da Rússia que foi colonizar, então é bem interessante. Essa mistura do finlandês é basicamente esses três povos originários. A língua oficial é o finlandês e o sueco, só que como eu disse para vocês, o básico deles é o finlandês e o sueco, tem mais uma que é o inglês, que a educação deles é muito boa, e a gente vai ver logo em seguida isso. Lembrando que o finlandês é apenas uma das 4 línguas oficiais da União Europeia. Então, realmente, o país tem uma importância muito grande. Aqui a gente entra na parte da política. Aqui é a Assembleia Legislativa deles, o Parlamento.
É uma democracia representativa, ou seja, tem a figura do presidente, que é o chefe de Estado, tem também o primeiro-ministro. Pode passar. Como eu falei, o sistema semipresidencialista parlamentar, ou seja, tem a figura do presidente mesmo. Mais um. O presidente é o chefe de Estado. Isso eu achei muito legal. No último que a gente viu, era um mandato de 6 anos e ele não podia renovar, ou seja, vinha um novo país. Aqui não, são 6 anos com possibilidade de ter mais 2 anos consecutivos, ou seja, nessa brincadeira aí ele fica muito tempo, 18 anos praticamente. Então é bem interessante. A gente pode ver, comparando com outro país, então são países elevados, só que tem essa característica, então realmente a questão cultural aí de desenvolvimento, etc. Aqui está marcado em vermelho, é a Ilha Alanda. No nosso idioma é Alanda, no deles eu não vou saber falar para vocês. Mas é a única ilha da Finlândia, pertence ao território finlandês, que as eleições são diferenciadas, ou seja, eles têm o próprio sistema político deles. Então é interessante que, apesar de tudo, é o mesmo país, mas não é. Isso é bem legal. Economia. Economia é uma economia mista, ou seja, serviço, tem a parte de industrialização. O euro, eles são o único país nórdico que pertence à União Europeia. Isso é bem bacana, isso dá uma diferenciada interessante e muito grande para eles. O PIB, eles têm a questão de tecnologia muito forte, como a gente sabe, a Nokia é proveniente de lá, então tem grandes parques tecnológicos. A questão de serviços dele é muito forte, é algo em torno de 65%. E aqui a gente tem o nosso amigo Papai Noel, né, o Santa Claus. Como eu falei, a Lapônia. Como o serviço é muito forte, então, obviamente, o turismo é muito forte para eles. Apesar de a gente estar aqui na América Latina não ter muito essa divulgação, mas ali na região da Europa tem isso daí. Então é bem interessante que eles usam. E eles exploram muito isso daqui, ó, a Aurora Boreal, que também é ao norte, junto ali da Noruega. Então isso é legal, que é muito forte, você consegue ver no inverno, e deve ser muito lindo isso. Eu queria ter tido a oportunidade, mas vamos ter, se Deus quiser. Então é interessante isso, a economia deles gira em torno dessa situação de serviços, e o PIB deles é igual a uma França, Alemanha, Bélgica, então é muito forte mesmo, apesar de ser um país tão pequeno. Próximo. Educação, gente, educação, eu fiquei surpreso conversando com as pessoas de lá, com brasileiros. Esse quadro é bem legal, que ele traz alguns pontos, por exemplo, Finlândia 7-0 em cima do Brasil. Placar da Alemanha. Só que na Alemanha ainda teve um golzinho, né? Ainda teve um gol. Aqui é 7-0 mesmo. Aqui são muitos dados, mas o que eu gostaria de frisar é o terceiro item ali, ó. Carga horária dos alunos 901, quanto no Brasil 800 horas. Salário médio dos professores. 40, está em dólares, tá? Dólares americanos. 42.800 por ano. Vou pra lá. É uma diferença muito grande mesmo. E instituições mais respeitadas. Enquanto no Brasil, em primeiro lugar são os bombeiros, o segundo a igreja, o terceiro a força armada, lá é o contrário. Não é nem o contrário, é diferente. Em primeiro lugar, a escola. Escolas são mais respeitadas no país. Em segundo lugar, forças armadas e terceiro, o judiciário. Então, realmente uma inversão de valores, enfim. Eles dão foco para as pessoas serem boas nos estudos, para serem alguém, literalmente. Compulsória, a educação ela é compulsória para ter 7 anos de idade, ou seja, ela é obrigatória. Queridão, fez 7 anos, vai para a escola, tem que estudar. Fato. Tem escola privada na Finlândia, só que representa somente 3%, é muito pouco, porque a educação pública é de altíssima qualidade. A gente pode ver, por exemplo, os professores no fundamental, no ensino fundamental, 100% tem que ter mestrado. Se não tiver somente a graduação, não vai ser professor. Então, o nível de especialidade da mão de obra ali é altíssima e reflete em tudo o restante. Abitur. O que seria isso? Abitur é como se fosse o nosso Enem, nosso vestibular. Eles têm um processo, quando você termina o ensino médio, você faz o Abitur para ingressar na universidade. E conforme a sua faixa de nota ou de pontos, você ingressa na faculdade A, B ou C. Então é bem interessante, tem também essa seleção ali para eles. Aqui é um quadro que fala basicamente o que tem, como eu já expliquei alguma coisa, então a educação é muito importante. Ela é considerada a melhor educação do mundo. Estava rodando na internet notícias que não ia ter mais matérias nas escolas, cada um estudar o que queria. Então assim, se isso acontecer,
pode até ser muito interessante, porque eles já são bons. Então pode ser que seja uma nova forma aí de educar. Publicações científicas. A Finlândia é o quarto maior em número de publicações científicas per capita em países da OCDE. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É o mundo, no mundo. Então eles têm a quarta maior quantidade de publicações científicas. Então é bem interessante. Mostra mais uma vez a importância de uma qualidade de educação, uma educação desde o início. Então é bem interessante. Valor da educação. Alguém tem ideia de quanto custa a educação na Finlândia? Fora a privada, é claro, a pública. Tem aí, Dori, alguma ideia? R$0, $0, €0. Ela é gratuita. A educação na Finlândia é gratuita, desde o fundamental até a faculdade. Então isso é muito impressionante. Melhor qualidade, melhor educação do mundo e gratuita. Ah, eu sou estrangeiro, peguei a cidadania finlandesa. Você tem direito a qualidade top e custo 0. Comparado com o Brasil, é complicadíssimo. Agora a gente entra no quesito religião. Religião no país assim como em outros países nórdicos, ela é complicada, delicada e só Deus mesmo na causa, como a gente fala. Esse azul e esse laranja, o azul é a igreja luterana e o laranja são os ateus. É uma briga muito grande entre ateus e igreja luterana. A briga no sentido de, por exemplo, dado estatístico, 33% das pessoas na Finlândia acreditam que existe um Deus. Só que em outras 42% acreditam que existe alguma força vital, divina, um espírito. E 22% não acreditam que haja nada, entrando no ateu. Então é comum a gente ver, como estava conversando, que as pessoas, principalmente na igreja luterana, vão para a igreja só por ir, vão para a igreja só nos domingos e quando vão. A frequência de pessoas jovens na igreja luterana é baixíssima, é quase 0. E tem muitos casos, isso é dados do governo, que as pessoas vão para a igreja 2 vezes por ano, Páscoa e Natal, só. E o ateísmo cresce muito lá. Em contrapartida, a gente tem aqui a igreja ortodoxa, que é o cinza, igreja católica com o amarelo, e o pentecostal, que vem ganhando força. De um modo geral na Europa, apesar de tudo, Estado Islâmico, etc., ele vem ganhando uma força. Realmente é um mover de Deus. Raquel, vamos para lá. Igreja pentecostal está crescendo. Está crescendo. E quando eu falo igreja pentecostal, eles têm uma nomenclatura que a gente vai ver logo na frente, que não é exatamente pentecostal. Por exemplo, na Alemanha, se você disser que é pentecostal, eles vão achar que você participa de uma seita. Então lá eles se reuniram, os pastores, viram esse chamado, viram que tinha uma oportunidade de Deus agir ali e criaram a Igreja Livre, Igreja Evangélica Livre, que a gente vai ver logo em seguida. São basicamente pastores que eram da Igreja Luterana, que foram para a Pentecostal e Deus está fazendo maravilhas. Eu vou mostrar 2 situações de Igreja Livre lá na Finlândia, pode passar. Aqui basicamente é a Helsinki Cathedral, ou seja, a Catedral de Helsinki. Ela fica numa praça gigante. Esse coleguinha bem aqui é o São Nicolau, ele foi um general muito famoso na época. Só que antes dela virar a Catedral de Helsinki, luterana, ela se chamava a Igreja de São Nicolau, por causa dele, por causa desse general. Então ela teve essa mudança para a Igreja luterana. Infelizmente não tem cultos, as próximas igrejas que eu vou mostrar não tem cultos rotineiramente. Ou tem culto somente no Natal, ou quando tem. Então, basicamente, é um museu, é uma igreja-museu, você entra para visitar. São belíssimas, mas ou seja, a igreja não faz o papel dela de levar a palavra. Essas igrejas, por exemplo. Próximo. Segurei. Pastor, como me tornar? Se a gente quiser ser pastor na Finlândia, é bem fácil. Você vai fazer uma prova. Se você acertar as questões e tiver a pontuação necessária, você vira pastor. Tu não voltou pastor de lá atrás? Pois é. Eu errei as questões. Eu errei as questões. Isso é engraçado, mas é triste. Por quê? Porque essa provinha para ser pastor, ela já conversa com ateísmo. Em conversas informais com pessoas da igreja, ele fala... E assim tu acertou as questões. Não é, pastor? Em conversas informais com as pessoas de lá, eles falaram que tem muito pastor da igreja luterana que é ateu. Como assim? Como é uma prova,
Quem é o Filho de Deus, Salvador? Jesus. Ele sabe, ele não acredita, mas ele sabe. Sim. E isso interfere diretamente numa notícia como essa. Passa mais um. Líder da igreja luterana finlandesa elogia casamento gay no país. Oh, misericórdia. Então, quer dizer, por essa questão do ateísmo, juntamente... Então, realmente, é muito delicada a situação, tem que ter muita oração, muita intercessão, porque a gente sabe que Jesus está voltando, então, assim, a gente se depara com um cenário desse. Realmente é uma cegueira espiritual que as pessoas ficam, e agora? Quem está certo, quem está errado, o que fazer, para onde ir, para onde deixar de ir. E aí a gente entra nesse critério, jovens, é um terreno árido. Inclusive o pastor que eu entrevistei, ele vai falar isso um pouquinho melhor. Que realmente os jovens crescem na Europa como um todo, apesar de ter uma parte idosa grande também, mas eles têm tudo lá. Literalmente tudo, tudo. Então, para que eu quero Deus? Para que eu quero Jesus? Então é um terreno árido. Realmente os jovens são um terreno árido. A Europa toda. A Europa como um todo, exatamente. Aqui é a igreja Calil, até trouxe um material aqui que você quiser ver aqui na frente. Igreja o quê? Calil Church, igreja Calil. Não é assim que se pronuncia exatamente, mas enfim. E por ser uma igreja luterana também, essa daqui já é um pouco diferente, vai ter alguns cultos semanalmente. Isso daqui, para quem não sabe, é como se fosse um inário, uma harpa. Na igreja você entra dos lados direito e esquerdo, tem um painel com números, que são o que você vai ler dentro desse inário. Então isso aí fica na igreja, a pessoa pega, lê, louva, vê a palavra ali, não é uma Bíblia, tá? Como se fosse um inário, e tem essa característica da igreja luterana. Tudo que faz no culto está escrito ali. Está escrito ali, perfeito. Tudo que faz no culto está escrito ali. Missal. Missal, pronto, exatamente. Aqui é a Camp Chapel of Silence, ou a Capela do Silêncio. Ela fica no centro de uma praça. Isso daqui é um shopping com estação de metrô e trem subterrâneo. Ela é toda de madeira, só que mais uma vez ela não tem culto, ela é um local basicamente para descanso. Passa mais um. Eu entrei nessa igreja, ela é muito bonita, é um silêncio. E não tem culto. Não tem culto. Mas que experiência. Tem basicamente no Natal, Páscoa. E aqui vocês conseguem ver, eu não consegui tirar foto porque ia ser muito discreto da minha parte. Aqui é uma parte tipo de sofá, puffs, que as pessoas dormem ali. Ou seja, se está cansado, é um local de Vai para a igreja pouso. para dormir. É um local de pouso. É interessante e é um pouco estranho, eu diria. Então tinham pessoas ali quietas fazendo suas orações, mas tinha gente dormindo ali. Mochileiros. Era um rapaz mochileiro que aparentava que estava ali descansando. Então assim, é uma igreja muito bonita, mas tem essa característica. A gente tem mais uma que eu visitei várias igrejas, eu trouxe as mais bacanas, mais diferentes. Isso é uma igreja de pedra. A foto de cima tá dela, um pouco mais de cima, como se fosse no telhado dela. Passa mais um. Isso é a parte interna, ela é toda feita dentro da rocha. É muito legal. E essa tem culto? Não, da igreja luterana aqui. Eu perguntei quando é que, quais horários do culto, a gente tem no domingo, mas é uma vez a cada 15 dias, uma coisa assim. Basicamente é para visitação, infelizmente. Mas quando você dia para nós, dá para fazer culto quarto, domingo e ainda dá para eles. Ainda dá para eles, É uma igreja luterana também. É um desperdício. Passa mais um. Isso até já é como se fosse o púlpito estivesse atrás de mim. Aqui é o mezanino. Já é uma igreja um pouco mais requintada comparada com a outra, mas é uma igreja toda de pedra, ela é toda feita incrustada na pedra. Aqui é uma foto dela de noite, aqui é a entrada principal. E aqui ela é de noite, então tem essa cúpula aqui. Ela é muito linda, essa igreja, muito linda mesmo. É um dos cartões postais da Finlândia. Mas está ociosa, se a gente pode dizer isso. O nome dessa igreja é Tempelialkio, mais ou menos isso, ou igreja de pedra, como a gente pode chamar. E obviamente... Isso aí em volta é um bairro? Aqui é um bairro residencial, o meu hotel ficava mais ou menos ali naquela direção, descendo. Então, a Finlândia é um país que você pode conhecer ela a pé. Eu conheci ela a pé, praticamente. Então não dá para fazer muita coisa a pé, muita coisa mesmo. Próximo. E obviamente, como a gente falou de igreja ortodoxa, uma igreja ortodoxa que é perto do cais. E ela é muito... As igrejas ortodoxas, de modo geral, são muito ricas, né? São muito bonitas. Eu só identifiquei essa igreja e mais uma.
Mas assim, as pessoas... tem culto. Eu não sei nem lhe dizer, porque ela estava em reforma quando eu entrei. Você só podia entrar... 3 igrejas, nenhuma tem culto. Uma mais linda que a outra. Apesar de ser uma igreja ortodoxa, que é muito bonita, muito rica, Gente, mas é basicamente um museu, sabe, gente? Você entra pra ver museus. E aí, gente dormindo. cadê a palavra? Cadê... Mas Deus não esqueceu, Deus está agindo de outras formas. Como a gente viu no início, lá tem o heavy metal gospel, então quer dizer, Deus está agindo. Isso que é importante, o evangelho está sendo pregado. Lembrei daquele Só não na onde igreja. tá aquele Só não na povo igreja. barulhento. Mas a igreja também somos nós, né? Então também tem isso. Nós precisamos de ajuntamentos, né, para glorificar o Senhor. Exatamente. Igreja Evangélica Livre, foi aquilo que eu falei ainda há pouco. São os pentecostais. São os pentecostais, mas também engloba um pouco de adventista, batista, enfim. Mas essa nomenclatura, essa denominação Igreja Evangélica Livre, são pastores que se desligaram da igreja luterana para realmente fazer a obra, falar do evangelho. E é legal que a gente vai ter algumas situações aí para frente que são muito bacanas. Essa igreja, uma das principais, é engraçado que para eu chegar nessa igreja, eu tinha ido antes na igreja brasileira. O culto era ao meio-dia. Saí, eu tive que pegar o metrô, cheguei lá 10h30 mais ou menos, conversei com o pastor e tudo mais. E aí no site estava dizendo que o culto iniciava às 5h30. Eu falei, gente, para eu chegar para lá, ir para o hotel, eu vou ficar na rua, né? Então por que eu não vou para lá mais cedo? Cheguei lá, o culto era antes, era às 4h. E eu ainda peguei um ensaio do grupo de louvor que tinha acabado de chegar de missões da Namíbia. Então assim, realmente é Deus, porque por causa disso que eu chego mais cedo, eu consegui conversar com o pessoal do coral, era um francês e um suíço. Então assim, a gente vê que é um país, são países que são ateus, precisam de Deus, mas Deus está fazendo ali, então é sensacional. E é engraçado que, somente o suíço me falou, eu não canto nada, eu entrei aqui porque faltava gente, eu me dispus a fazer, e é impressionante que todo mundo fala que eu canto bem pra caramba. E, cara, então porque você está disponível para Deus, né? Tu não cantou também, não? Porque aí os irmãozinhos iam correr de lado. Não ia dar certo, não. Ninguém ia falar que você canta bem. Ninguém ia falar que eu canto bem. Passa mais. Então, essa entrada deles já é um pouco diferente do que a gente viu. Ela é num prédio, o hotel fica em cima, como a gente pode ver ali no canto. Ou seja, essa que não parece igreja tem culto. Tem culto. Eu trouxe o material que está aqui, vocês podem ver, então é bem interessante. Pode passar mais um. Aqui a gente vai ver agora a parte interna. É uma igreja maior, tá? O pastor se veste como se fosse um padre, com aquela vestimenta de colarinho branco, roupa preta. Só que é um pastor luterano, como a gente bem sabe. Aqui é o coral. Eu fiz amizade com esses dois aqui, que a gente conversou na parte de subsolo onde estava rolando o almoço. Se eu soubesse, não tinha nem almoçado. Tinha almoçado com eles? Mas né? é um morto de fome, Jesus. Mas Tem tudo bem, compaixão. E basicamente esse culto em especial, porque eles estavam voltando da Namíbia, etc., foi um culto de louvor e testemunho. Eles deram testemunho. São missionários. São missionários, são todos missionários. Apesar de eles terem suas profissões, mas são missionários. É por projeto, tá? Vão ficar 2 meses em tal lugar. Vai, faz e volta. É engraçado que não foi ele aqui, o testemunho do regente. Eles estavam na Namíbia, estavam numa aldeia, e a pessoa da segurança falou: gente, é muito perigoso, evitem que sair das tendas de vocês à noite sozinhos e tudo mais, porque iluminação era fogueira. Ok, e aí ele falou que ele recebeu uma mensagem de 3 ou 4 pessoas: vocês estão bem? Tá tudo bem? Eu acordei agora de madrugada, a diferença de fuso horário, e Deus me impeliu para orar por vocês. Vocês estão bem? Tá tudo bem. 4 vezes a mesma situação, pessoas sendo tocadas para orar pelo grupo. No dia seguinte, foram presos alguns bandidos da região. E, mas o que aconteceu? Vocês estavam tentando assaltar eles e não conseguiram. Palavra do cara que foi preso: nós tentamos assaltar, mas tinha um exército muito grande em volta dele, vestido de branco, que refletia. A gente não conseguia encontrar onde eles estavam direito. E a gente decidiu não assaltar mais. E eles foram para a aldeia do lado. Então, quer dizer, é sobrenatural. É sobrenatural, literalmente. Então, um dos testemunhos que eles deram. Então, é Deus agindo como a gente acha que uma simples oração tem um poder gigante. Aleluia! Próximo. Aqui, continuando o louvor, eu vou passar o louvor para vocês, tá? Assim como a gente passa na parede, eles também passam a letra. Só que aqui, no caso, eles fazem o culto totalmente em inglês. Totalmente em inglês. Na outra igreja, o culto é bilíngue.
E a gente vai passar um louvor rapidinho deles cantando, pode passar dar mais um que vai começar a tomar. Ah, é depois, ok. Aqui, continuando a igreja livre evangélica, igreja brasileira, vocês podem ver, tem a bandeirazinha aqui. Essa foi a primeira igreja que eu visitei lá. Ela você entra no prédio, primeira pontinha direita e tem um ambiente. Esse é o pastor que está aqui, junto com o pessoal do louvor, depois chegou mais um. E aqui o culto é bilíngue, o culto é em português e em finlandês. E tem mais um que traduz também para o inglês. Então é bem interessante, ele faz em português, aquele rapaz ali traduziu para o inglês e a esposa do pastor faz a tradução para o finlandês. Passa mais um. É uma igreja pequena, até parecida com a nossa, tem também a parte de livraria, de venda. Vamos lá, africano, finlandesa, brasileiro e restante brasileiro. Então por isso que tem essa característica. É interessante que até na entrevista com ele fala, o chamado foi para trabalhar com os brasileiros e pessoas de língua portuguesa, como os africanos, os portugueses. Parece o Jonathan. A foto que eu mandei era só para zoar, porque parecia o Jonathan. Então é bem interessante isso, porque é diferente como a gente vê nas outras igrejas e é realmente uma família como a gente tem aqui. Uma igreja um pouco mais compacta, mas tem. E passa mais um. Mais um. Parte interna, onde tem uma local de convivência, né? Aqui tem a parte da livraria. Eu trouxe aqui, eu comprei uma livraria em uma Bíblia em finlandês. Em finlandês a Bíblia que se chama Raamattu. Quem quiser depois dar uma olhada, quiser ler alguma coisa em finlandês, tá? Fica à vontade. Então é bem interessante. Aqui é um outro lado de convivência, aqui banheiros, cozinha. Aqui tinha um lanche, mas nunca tirei foto antes do lanche, tá? Porque enfim, né? Crente come que é uma beleza. Então assim, isso que é legal, eles chegam cedo, tem tipo um brunch, um café da manhã depois do café da manhã. Isso é que é legal. Isso é legal. Para ter essa coisa de comunidade e depois tem um culto, tem a palavra. Tava tendo casos que eles não tinham brunch, mas tinham almoço posteriormente. Sempre a parte das comidas. Sempre. Parece com quem, hein? Mas gente, Parece que tem comida. Não, claro que tem comida. Mas é interessante isso porque mostra que é quase igual aqui no Brasil. E é igual a gente aqui. É igual a gente, sabe? Então passa Legal. mais um. Sempre a parte das comidinhas. Essa parte vai te interessar, Dori. Isso daqui é um quadro que eles têm de aviso onde tem todos os eventos da igreja, direcionado para jovens, escola bíblica dominical, um curso dos pais. Isso daqui é o Clube das Mulheres. O que é isso? Elas se reúnem para falar principalmente sobre família. Legal. Então cada uma traz alguma coisa, enfim. Aqui são os horários do culto, que tem a parte para jovens e estudantes, tá? Então assim, isso é bem legal que tem esse quadro lá, tá sempre ativa a igreja. Isso que eu te falei, Dori, pra gente colocar ali, isso é bem legal. Assim como a gente tem nossos boletins, também tem o deles. Então usam também esse material. Prega, isso fica bem próximo da entrada. Então isso é bem bacana, é mais uma forma, às vezes um visitante foi lá, achei interessante, leva o panfleto. E aí tem todo esse acesso. Aqui é um material que eu trouxe, que está aqui também, depois vocês podem ver. Isso aqui é um material, uma revista da Igreja Luterana. Aqui são, assim como a gente tem aqui no Brasil, eles também tem os folhetinhos, então, em várias línguas. Aqui a gente tem inglês, francês, coreano, finlandês, sueco, enfim, tem várias. Tinha muitas outras línguas, eu só trouxe esses aí mesmo. Quer dizer, é ferramenta de evangelização, ponto. Que foto feia, né, Rafael? É uma foto feia, mas lembra que a Finlândia é o país do heavy metal, muitos jovens perdidos, então assim, uma forma de chegar no jovem. Então passa mais um. Então eu até trouxe aqui o jornalzinho deles, o que tem, o que deixa de ter, a gente pode ver que tem a parte de refugiados, enfim. Isso daqui é a parte interna desse material, quando a gente abre para fazer a leitura. Passa mais um. Aqui, ó. Falando a linguagem do jovem, tem gente tatuada na capa, então tem toda essa parte de vestimento que é justamente para criar essa conexão. Você não vai chegar, por exemplo, com uma papa cristã para um jovem de 17 anos de idade, que nunca frequentou uma igreja. Então, quer dizer, é a linguagem, é a estratégia que está sendo utilizada para apresentar o Evangelho. E aí, o restante é com Deus, ele que faz. Depois tem esse material aqui, agora a gente vai ver uma entrevista com o pastor, primeiramente.
Bom, pastor, bom dia. Bom dia. Obrigado pela autorizar usar sua imagem para me acolher aqui na igreja. E hoje eu queria ouvir um pouco como é que é essa parte de igreja, de mundo evangélico aqui na Finlândia, nesse nosso século XXI, como é que é a parte de evangelização. Eu vi que a igreja é basicamente do tamanho da nossa, da igreja aí de lá em Brasília, uma igreja pequena, mas super acolhedora. Eu queria ouvir um pouco mais do senhor, como é que funciona hoje no século XXI a igreja aqui na Finlândia. A igreja aqui na Finlândia, a igreja luterana é a igreja do Estado. Sim. Então, 90% das pessoas Bom, então como você está falando em relação à igreja luterana, né? a igreja do Estado, então 90% das pessoas na Finlândia são luteranos, 5% são pentecostais e igreja livre, que na minha opinião é a mesma coisa, o mesmo tipo de uma ensino, outra denominação, mas a mesma coisa. Mesma coisa. E as pessoas aqui se consideram cristãos, apesar de que as pessoas não frequentam a igreja, né? Você pode ter uma igreja que tenha 30 mil membros, e você vai no domingo e tem aí 100 pessoas, a igreja é enorme. Eu trabalhei por 4 anos numa igreja internacional aqui na Finlândia, que trabalhava com a igreja luterana. Certo. E durante esse tempo, trabalhando com eles, o pastor presidente me falou: por que você não dedica 10% do seu tempo aos brasileiros? E eu comecei então a reunir os brasileiros às quartas-feiras, cada 15 dias, e pouco a pouco vinha um grupinho, 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas. E nós tínhamos 3 cultos. Tinha um culto da manhã com a igreja internacional. Às 10 da manhã, tínhamos o culto às 2 da tarde e umas 4 da tarde. Certo. Então não tinha tempo no domingo para ter um culto extra. Mas aí, no ano passado, eles tiveram essa ideia de unir o culto da manhã com o culto da tarde, fazer umas 2 da tarde. Interessante. Então eu fiquei com a manhã livre. Falei, vou fazer uma experiência, um experimento aqui e vou tentar os brasileiros. Então comecei, dia 8 de março do ano passado, começamos a nos reunir no domingo. E já de começo, começou a vir 20, 30 pessoas. E tem sido esse número de pessoas. É a sede, né, que o pessoal tem de ouvir a palavra, de buscar. O idioma, né? Também. Sim. Isso faz a diferença. Então a gente começou a trabalhar com esse grupo. Então eu senti de Deus de viver pela fé. Sim. Aí eu deixei a igreja internacional e investi meu tempo 100% com os brasileiros. Aí começamos a trabalhar aqui em Helsinki. Fomos para Turku, que é uma cidade de 2 horas daqui. É considerada cidade do interior ou é uma... Não, a Turku foi a capital da Finlândia. Ok. Depois que, acho que se não me engano, os russos tomaram e fizeram Helsinki como a capital mesmo, entendi. Turku, então é uma grande cidade, muitos brasileiros também lá. Dizem que no total nós temos aqui em Helsinki cerca de 1000 brasileiros e cerca de 600 lá em Turku. Mas aí, então, tem também uns 400, 500 brasileiros. Mas tem muita gente que fala português também. Você tem, claro, Moçambique, Angola, Cabo Verde, né? Goa e os portugueses. Então, possivelmente nós tenhamos aí 3 a 4 mil pessoas que falam português aqui, né? Aqui na capital. Quando eu falo capital aqui, sabe? Não sei se você percebe que na Finlândia, a capital são 3 cidades. Eu notei isso quando fui comprar o bilhete do metrô, ele tem... Então são 3 cidades, são 1 milhão de pessoas que vivem na região metropolitana. Entendi, interessante. E hoje como é que é essa questão de levar o evangelho para o povo? Apesar de não... Eu percebi que também é bilíngue o culto, né? Pelo que eu vi pela internet. Sim. E como é que a gente sabe que no Brasil é de uma forma, na Alemanha é de outra, Amsterdã é de outra. E aqui, como é que é essa parte de levar o evangelho, pregar o evangelho? Eu vejo que a nossa função é pregar o evangelho. Sim, a Bíblia fazer o como ID, ela né? Então a gente eu prego em português, minha esposa traduz para o finlandês. Ela não vem hoje, então a gente vai traduzir para o inglês. Certo. Né? Mas eu vejo que a palavra de Deus, ela é vital. Né? É a única maneira de levar o evangelho é através da palavra de Deus. Então as pessoas... Você vê que tem uma certa sede da pregação da palavra, pela palavra, não uma pregação alegórica, mas uma pregação expositória, né? Algo racional, literalmente, né? Sim. Como o Paulo disse, tem que ser pela razão. Pela razão. Perfeito. E é muito, muito importante, não é emoção, realmente. Sim. No Brasil a gente tem essa diferença. Tem uma certa forma de apelo, muitas das vezes, enfim, mas é algo bem racional. Na Alemanha eu percebi muito isso também. É realmente uma coisa que começa como se fosse um debate científico, e aí é direcionado pro lado da evangelização mesmo. Exatamente. Então a ideia é mostrar às pessoas
Claro que a palavra de Deus, ela tem sua própria função. Quando você prega a palavra, você vai encontrar as pessoas, tanto na razão como na emoção. Você vai ter impacto com a pessoa. Sim. Mas realmente existe uma diferença. Aqui a gente não se prega... você pega um versículo e você pega uma palavra do versículo e vai pregar sobre aquilo. As pessoas não aceitam muito bem isso. Entendi. Você tem que ensinar o que está sendo falado. Se bem que agora que nós estamos com os brasileiros, às vezes você pode fazer uma pregação um pouco mais alegórica. Entendi. Mas contanto que tenha uma base, um porquê. Sim. Mas E como é que é fora da igreja? Como é que faz para realmente pregar? Tem algum tipo de evento? Vou fazer alguma coisa na rua, direcionada? Como é que funciona nesse caso aqui? A gente, principalmente, nós temos visita nos lares, a gente visita as pessoas. Legal. Independente se brasileiro ou não, obviamente. Independente se brasileiro ou não. Se pedir oração, se está no hospital, então a gente vai visitar. Se bem que a cultura aqui é diferente nesse sentido, não os pastores não têm o mesmo tipo de função que no Brasil, onde o cara comprou um carro novo, quer que o pastor vá lá orar pelo carro. Né? Lá tem disso realmente. Aqui não tem muito isso. A visita do pastor é uma coisa menos esperada. No Brasil existe uma expectativa de que o pastor tem que visitar uma vez por ano, pelo menos os membros, né? Dessa igreja muito grande. Sim. Na igreja que eu trabalhava. Aqui não, aqui é muito raro isso. Mas a gente vê a necessidade. O que nós temos feito aqui é trabalhar através dos membros. Né? E a gente vê a conexão dos brasileiros com os finlandeses, e ele tem trazido os finlandeses. Interessante. Quero que você vá lá conhecer a igreja, vai conhecer a nossa cultura e traz o pessoal. Então é basicamente pela atitude, né? É pela atitude, que fala muito mais do que você, entre aspas, ir lá e bater com a Bíblia na cabeça da pessoa. É pela atitude. Nós temos um evangelista aqui na igreja, ele está na rua todos os dias. Legal. Deus tem chamado para ele está na estação de trem todos os dias, lá pregando, distribuindo folheto. Mas é algo muito raro de se ver aqui na Finlândia. Entendi. E é um chamado específico dele, então ele está visitando os familiares dele lá na Inglaterra. Legal. Então basicamente a gente não vai ver então realmente na rua, sei lá, com uma caixa de som, com nada disso, né? É dessa forma mesmo, pela atitude. Não, você vai ver. Mas nesse caso específico, esse brasileiro ele tem esse chamado e ele vai, mas é algo muito raro. Entendi. Aqui existe uma expectativa. Aqui na Finlândia, o evangelho, a crença, ela é considerada algo muito pessoal. Então as pessoas não querem ser confrontadas na rua com a crença. Sim. Então não, minha fé e pessoal. É como falar sobre política ou sobre futebol. Sim, eu aqui, você ali e pronto. Realmente, eu percebi mesmo na rua, até atendente de shopping, por exemplo, eles são, de certa forma, mais frios do que nós brasileiros, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, somente isso, não troca tanta palavra e acabou. Isso, então, você está no ônibus ou no metrô, você vê que as pessoas não sentam juntas. Normalmente não tem isso. Tem espaço para uma cadeira entre... Sim, é verdade. Bom, acho que se eu tiver algo mais a complementar, quiser pedir também oração, a gente tem nosso ciclo de oração às sextas-feiras lá na igreja. Fica aberto aqui para o senhor deixar o recado, quiser lá para o povo do Brasil. Eu vou colocar no YouTube esse vídeo, inclusive, então depois acho que eu cheguei a mandar o site, se não mando novamente, para a gente ficar compartilhando, fazer uma ponte aí, sabe lá na frente a obra que Deus vai fazer, né? Com certeza, pedimos oração para a igreja na Europa, né? Nós estamos aqui na Finlândia, mas a igreja na Europa que está realmente necessitada. É um desafio muito grande viver pelo Evangelho aqui na Europa. É difícil levantar sustento porque as pessoas acham que estamos na Europa, não existe necessidade. E nós vemos que, às vezes, você não vê missionário vindo para a Europa. São poucos. Você vê indo para a África, indo para a Ásia, né? Caribe, o Haiti. Você vê um número de pessoas, mas você não vê muitos missionários. Nós temos orado para que Deus envie mais missionários para a Europa. Então ore conosco para que Deus envie missionários, para que Deus levante mais obreiros, para que Deus faça um avivamento aqui na igreja, tanto local como nas igrejas internacionais, das igrejas também étnicas. Sim. Bom, muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe. Ele vai fazer a obra, com certeza, fazer o evangelho dele. Obrigado.